noite, pessoal. Bem-vindos. Uma satisfação estarmos juntos numa semana tão boa de conhecimento, de encontro de amigos, na presença dos nossos benfeitores espirituais, o nosso querido Afonso. Uma alegria muito grande ter você conosco. Vamos fazer uma prece, gente? Aproveitando esse ambiente tão gostoso, essa harmonização musical, esse vídeo tão inspirador. Senhor Jesus, nesse momento, reunidos aqui, Senhor, na certeza da presença dos Teus mensageiros. Que essa noite, Senhor, seja para todos nós um campo de reflexão a respeito dos Teus ensinos, Senhor. Mas que também possamos ser tocados no nosso coração, na vontade de melhorarmos, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores, mais capazes de compreender, de perdoar, capazes de sacrifícios em favor, Senhor, de um mundo melhor, Senhor Jesus. Nesse ambiente, que possamos todos ser tratados nas nossas necessidades pessoais, íntimas, mas que também essas vibrações possam ser levadas aos recantos de dor, de sofrimento, de provas e de expiações, Senhor. E na alegria desse nosso encontro, nós te pedimos, Senhor Jesus, fica conosco. Nós precisamos muito de ti, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Afonso. Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade Manuel Felipe Santiago, que haja muita paz em nossos corações, na certeza de que o Senhor Jesus, nosso guia e modelo, coordena o nosso retorno à casa paterna, está presente entre nós e verdadeiramente nós possamos criar aquele campo essencial de vibrações superiores e saudáveis a nutrir nossas almas, nossos anseios, esperanças, a nutrir nossos relacionamentos entre nós os encarnados, com todos aqueles desencarnados que comungam a vida paralelamente, palmilhando passos juntamente conosco. É uma bênção, para mim é uma alegria podermos estar aqui novamente, compartilhando esse momento luz, nessa celebração, na época dos 80 anos, da 24ª Semana Espírita, refletindo em torno desse projeto de Deus para a humanidade. Possamos, cada dia, verdadeiramente, conectarmos-nos com a lei divina. Esse é o projeto que se apresenta em nosso favor e que deve nutrir nossas almas. Centro Espírita, célula viva do cristianismo. É em torno deste assunto que vamos conversar em nossa noite. Primeiro, uma frase do Espírito, sua voz, para iniciarmos o nosso processo de construção de uma ideia. A função cria o órgão fixa a função. No plano do desenvolvimento da vida, das manifestações, desde o infinito negativo, no elemento do átomo primitivo, ao infinito positivo, no ápice do Cristo, na relação com Deus, nós temos as funções gerando órgãos, e estes órgãos fixando as funções. Pensando no plano biológico, a função visual criou um órgão para que ela pudesse manifestar. A função auditiva também criou órgão. E assim, cada função diante da vida cria um órgão. A função, ela vai gerar, as várias funções, vários órgãos. E quando conjugados funções e órgãos, nós temos um organismo. E o organismo
na conjugação, função, órgão, funcionando adequadamente, equilibradamente, nós temos a harmonia, que é um efeito de um funcionamento saudável, de um caminhar saudável pela vida. Esse é o processo. Pensando no terreno que nos toca de perto, conteúdo que é a nossa identidade relacional, o conteúdo da revelação espiritual de Deus para a humanidade, fazendo uma grande síntese, olhando todo o panorama da vida, Allan Kardec definiu em 3 grandes lances esse projeto, uma função com seus órgãos competentes, gerando um organismo de manifestação na vida. Fazendo uma primeira grande síntese, nós temos a função da primeira revelação de Deus aos homens, a função da lei de justiça, elaborada aqui na terra por Moisés, criando órgãos competentes para a manifestação junto à comunidade hebraica. Nós temos as sinagogas, nós temos o templo de Jerusalém, construído bem após, mas aquela função da lei, ela encontrou um órgão para ser executada, concebida no plano operacional e colocada em ação naquele plano. Uma segunda revelação posterior a esta, a revelação insuperável do amor trazida à Terra por Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta. E essa mensagem, luz, função de iluminar e conduzir amorosamente todas as criaturas, precisava de órgãos competentes para fixar e se manter aqui na Terra. E construímos as igrejas, a eclésia, campo de recepção daquela onda criadora, dinamizando em favor do coletivo. Naturalmente, num plano de evolução primária, como é a Terra, que está na segunda fase desse campo primário, mundo de expiações e provas, muitas vezes nós temos algumas dificuldades do órgão dos organismos de captar fielmente e irradiar saudavelmente, plenamente, a função do órgão, aquela função. Então, muitas vezes nós temos órgãos que não conseguem, não conseguiram, em dado momento, plenamente dinamizar aquela função luz espiritual. Estamos agora num trajeto que já adentrou a terceira revelação. A revelação da verdade, sustentada na caridade, porque toda verdade que não tem sustentação na caridade não é verdade. A verdade, a revelação da verdade, ela está calcada, sustentada na obra da caridade. É aquilo que lhe dá vida, é o lastro espiritual, é aquilo que a anima. E esta revelação da verdade, ela pede órgãos competentes a se manifestar, a ser executada, a irradiar, órgãos que captem aquela onda criadora, consigam verdadeiramente refleti-la de forma saudável. Nós aprendemos com os reveladores, dentro da doutrina espírita, que a nossa mente funciona como um espelho, onde ela capta a imagem e ela reflete a imagem. O órgão, ele deve captar a onda criadora e refletir aquela onda criadora. No nosso caso, o órgão gerando organismo é o centro espírita. É centro espírita, célula viva do cristianismo, na feição espírita, que nos toca de perto, para este momento de conversa, de diálogo, de reflexões em torno da capacidade irradiadora do bem aqui na Terra. Porque de Deus dimanam todas as forças, dimanam todas as verdades em favor de toda a criatura, de toda a criação, competindo a própria criação, a própria criatura, conseguir registrar essa onda e fazer um jogo de repetição, de reprodução em favor de todos. No Evangelho de Mateus, quando nós chegamos no capítulo 4,
no versículo 13, Jesus, ele está iniciando a sua vida pública. Até então ele morava em Nazaré, estava na carpintaria, e por esta ocasião, nos primeiros dias do ano 30, segundo consta do livro Boa Nova, fazendo já o ajeitamento cronológico das datas, né, do calendário que temos hoje, gregoriano, àquela condição de época do ano 30, considerando então assim o ano 30, nos primeiros dias do ano 30, diz o texto de Mateus assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade marítima, em volta, né, em torno, nas margens de um lago, não é um mar exatamente, chamado mar, mas não é um mar, é um grande lago, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Jesus vai habitar ali, habitar na casa de Simão Pedro, e ali ele tem, em Cafarnaum, a sua base. De onde ele irradia, vai a alguma outra cidade, volta a Cafarnaum. Faz suas viagens, volta a Cafarnaum. Cafarnaum é um pouso onde o Senhor Jesus, estabelecendo a sua base de atividade, dali o grande sol, a iluminar as almas, irradia suas bênçãos. E todos os corações que se lhe vinculam, captam-lhe a onda, desde aquele ambiente, inundando de amor e renovando os valores. Ali em Cafarnaum, Jesus proferiu grandes discursos nas suas adjacências, à beira do lago, curou o cego, paralítico, leproso, ofereceu as dádivas da bênção vibratória do magnetismo luz em favor dos necessitados. Naquela região, Jesus trabalhou intensamente. E quando nós vamos no dicionário bíblico, buscando o significado das palavras, a palavra Cafarnaum, ela é traduzida pelos comentadores religiosos como a cidade do Consolador. Ela é chamada a cidade do Consolador. Quando os edificadores edificaram Cafarnaum, muito antes de Jesus chegar à terra, do plano da sua vivência, da sua experiência, eles deram-lhe um nome, Cafarnaum, a definir que era a cidade do Consolador. Logicamente, dentro de um plano já programado, amplamente trabalhado no mundo espiritual, para que pudesse ser realizado aqui na terra, Jesus adota Cafarnaum como seu pouso. E quando vamos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 15 a 18, e depois 26, João escreve assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus é o primeiro Consolador, que habitou a cidade do Consolador, Cafarnaum, onde ali ele estabelecendo o seu plano de ação, organizando o colégio daquela pequena comunidade que iria começar o trabalho juntamente com ele, a partir dele, para atingir todo o mundo. Ele define a chegada na terra em tempo adequado de um outro Consolador, que ele enviaria sob a tutela do Pai, o Espírito de verdade,
aquele Santo Espírito Santo no sentido da saúde, saudável, queria fazer lembrar de tudo e ensinar todas as coisas. Um grande projeto era apresentado a este outro Consolador. Em relação ao passado, recordar. Colocar todos os pontos devidamente nas suas posições adequadas. Lembrar e reajustar. Com relação agora, com vistas ao amanhã, ensinar todas as coisas. Aquele Santo Espírito Consolador, ele, ao constituir-se na terra, estabeleceu também uma cidade, que chamamos agora Centro Espírita. Mas é a nossa Cafarnaum. É a cidade do Consolador. Quando nós adentramos na pequena comunidade espírita, no seu plano operacional, como órgão executor da lei, função que chega, criando um organismo no plano íntimo e no plano coletivo, nós estamos adentrando àquela cidade do Consolador, onde o próprio Senhor Jesus estabeleceu sua base e onde permanece com aquela base a irradiar bênçãos para a humanidade. Ao avaliarmos o componente Centro Espírita, célula viva, e quando se fala de célula, a célula unidade, uma unidade básica, sabendo que dentro da célula tem muita coisa, uma unidade básica de um órgão, o órgão que compõe o organismo, que sustenta a vida. Essa célula no organismo social que sustenta a vida espiritual, ela pede no seu bojo, no seu plano de ação, aqueles corações, cada um no seu posto, cada um na sua dimensão, que consiga captar a onda criadora e irradiá-la em si mesmo, em torno de si e além. No projeto do amor, a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, o nosso núcleo de atividades, Cidade do Consolador, deste outro Consolador que trabalha em nome do primeiro Consolador, ele fala para nós no sentido pleno da vibração do amor. Quando Jesus deixa a Terra do plano objetivo, operacional, no primeiro semestre do ano 33, já no segundo semestre, Simão Pedro e outros do primeira hora de trabalho compõem o primeiro núcleo cristão, que ainda não tinha nome cristão, de atividade aqui na Terra. A Casa do Caminho. Uma unidade física a dar margem para que aqueles corações pudessem acolher os necessitados que chegavam, dar um alento, um consolo, dar uma orientação e irradiar aquela onda criadora, nutrindo aqueles corações. A Casa do Caminho em Jerusalém, ela significa e representa a primeira base, o primeiro posto de atendimento do primeiro Consolador, onde deveria vigorar, viger a relação da fraternidade, da amizade, do trato, da mutualidade saudável, da luz de Deus a nutrir as relações. A Casa do Caminho cumpriu sua função, notadamente, e como quaisquer dos órgãos aqui na Terra, teve suas dificuldades. Durante um período de tempo, a Casa do Caminho foi subsidiada pelos fariseus do Sinédrio. Então, ela não era autônoma no seu projeto. Ela tinha que se adequar ao templo, que era um organismo, um órgão executor da primeira revelação.
Casa do Caminho estava numa outra dimensão, segunda revelação, mas ela teve que se adequar, até ela conseguir, em tempo adequado, pela atuação de Paulo, a sua independência financeira, e poder ter uma autonomia. Daí para frente foi irradiando. O apóstolo Paulo, ele é aquele grande vanguardeiro a estabelecer novos núcleos, novas eclésias, com a estruturação do amor, na linha operacional do auxílio, a todas as necessidades que pudessem ser apresentadas e encontrar a resposta necessária, a nutrição necessária. E assim foi, com o primeiro Consolador, e assim vem sendo e deve ser, da agora em diante, com a terceira revelação. A cidade do Consolador recebe a revelação da verdade. Doutrina, luz, mensagem, luz, a ressignificar todos os pensamentos e valores humanos em torno de leis e princípios na relação de Deus com os homens, dos homens com Deus e dos homens entre eles próprios. A revelação espírita, ela reposiciona a criatura no seu devido lugar aqui na Terra. Ela reposiciona Deus, o grande sol das almas. E ela reposiciona a instituição, a lua, que recebe e reflete a luz do sol. Em dado momento, nos textos de profecias, diz que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Saindo do pensamento da toda a estrutura macro, sol e lua, estrelas, pensando no plano simbólico, o sol, Deus, escurecerá a sua ideia em relação às criaturas humanas. E o órgão executor daquela luz que está apagada não dará a luz à religião, à instituição, o órgão, porque em desconexão com a linha que deve definir a conexão da verdade. O projeto diz que é preciso que haja uma religião que religa a criatura com o Criador, para que novamente o sol volte a brilhar. Um Deus grande, um Deus Senhor, incriado Criador, abarcando o todo, oniabarcante. E os órgãos competentes, instituições e criaturas, lua que deve refletir a luz de Deus. Uma luz que traz doçura ao coração. Esse projeto, ele é trazido de volta para que nesta nova versão possa atingir todas as criaturas da Terra. Claramente, no tempo adequado. São 160 e poucos anos. Ainda está muito recente. Está em elaboração. O processo está em andamento. Mas é nessa hora primeira, nesse movimento de trabalho, que todos somos convidados a compormos com aqueles que são os vanguardeiros, a darmos a este núcleo, essa cidade do Consolador, a dimensão exata do seu valor. A revelação, ela vem de Deus para a humanidade. Os executores são os espíritos. É a mensagem do túmulo vazio, as vozes do grande além que chegam à Terra, recolocando cada coisa no seu devido lugar, Deus e a criatura, e seus relacionamentos. Renovando verdades que já foram dito antes, mas que estavam esquecidas, esperando os executores. E aí foi necessário criar o núcleo de atividade que pudesse morejar com esta onda criadora e conseguir dar-lhe um sentido
prático operacional. Nas suas várias facetas, o caráter das perguntas, das indagações, do que é a vida, do porquê da vida, uma característica filosófica deve ser implantada e foi implantada. Também um aspecto de ciência que define o como, o processo, como funcionam as coisas. E um outro aspecto, consequência desses dois, é um aspecto religioso, moral, que deve dizer daquele elemento que religa a criatura com o Criador. Era necessário que assim fosse. Claramente, esses órgãos vão se manifestar, ora mais, ora menos, ora com maior pujança, ora menor, ora com maior evidência, num lugar, determinado aspecto, um outro lugar, outro aspecto, até que, em tempo adequado, aqueles 3 grandes ângulos estejam conectados, integrais, nesse plano operacional. E isso se chama movimento espírita. A doutrina vem de Deus, apresenta-se como luz. O movimento é a expansão dessa luz por aqueles que trabalham nele, aqueles que conseguem captar a luz. Então, como somos diferentes, cada um percebe de forma diferente. Como somos diferentes, cada um, ao perceber de forma diferente, tenderá a ter uma caminhada diferente. E é fundamental que seja esta expressão de variedade, sem que perca a unidade. A variedade não pode perder a unidade. Mas no plano das religiões, nós temos um problema muito grave. No século IV, o cristianismo tomou um rumo. O cristianismo estava dividido nas opiniões de Jesus ser Deus, Jesus ser homem. E um concílio reuniu para definir um projeto e impôs a todos a aceitação daquele projeto. Claramente, nós temos dificuldades com isso. No livro A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, nós vemos alguns aspectos desse movimento. Outros livros tratam disso também. Não é o foco agora. O foco é que o captador da luz espiritual, quando ele a recebe, muitas vezes ele tende a se definir como o ponto de referência. Mas nenhum eu é o ponto de referência daquela luz. O ponto de referência dela é Cristo. E todos os trabalhadores que trabalham com ele. No Espiritismo, nós trabalhamos o aspecto da unificação, da união dos espíritas, união de todos os corações, a união do movimento, mas sem imposições, sem definir um único jeito de agir. A casa espírita, ela é vasta na sua expressão. O movimento que é operado na instituição, grande órgão, a receber a onda criadora com a sua variedade de atividades, de percepção, guardando a vinculação com a unidade, deve trabalhar no consolar os corações, abarcando todos os fenômenos e processos que a vida apresenta e conseguindo irradiar esta onda em favor de todas as criaturas que procuram. Um dos pontos fundamentais que o Centro Espírita deve trabalhar, entre todos, né? Vamos trabalhar alguns aqui, é o problema da mediunidade. Quando Jesus aporta a Terra para inaugurar o primeiro movimento, antes também tiveram outros movimentos, mas vamos pensar com Jesus. Aporta a Terra, a presença dele faz eclodir a mediunidade em todas as gentes. Emmanuel comenta isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 9 e no capítulo 10. Quando Jesus, na ressurreição, aparece aos discípulos naquele dia de domingo, à tardinha, às 18 horas, ali a humanidade estava considerada digna das relações com os desencarnados.
Até então, Moisés houvera proibido aquele movimento, como determinação de lei. E o próprio Moisés apareceu para Jesus. Mas a partir daquele momento que o próprio Senhor, após a sua crucificação, apresenta os seus discípulos, a humanidade é considerada digna daquela relação. E no outro capítulo, que comenta o Pentecostes, Emmanuel vai dizer, lá no Caminho, Verdade e Vida, que inaugurava ali no Pentecostes a era gloriosa da mediunidade. Quando era necessário chegar à Terra a terceira revelação, e o sol do outro Consolador aproxima da Terra, há uma eclosão no hemisfério norte, com repercussão em outras localidades do planeta, da mediunidade, de efeitos físicos. Fenômenos que chamaram a atenção de todo o coletivo, e daquele fenômeno derivou a revelação, a codificação, a religião dos Espíritos, no dizer de Emmanuel, o livro dos Espíritos, a mensagem dos Espíritos. Agora, no momento em que estamos transitando para a entrada na regeneração, concluindo o segundo milênio, não é mais uma nova revelação, é uma nova condição do habitante da Terra, um novo Pentecoste no sentido da mediunidade, um novo movimento das mesas girantes no sentido da manifestação mediúnica, apresenta-se no planeta. No início, de forma conturbada, trazendo certos transtornos, percepções distorcidas da realidade, fenômenos incomodativos no plano mental. Mas é a mediunidade que se faz presente no livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 5, 6 e 7, numa palestra do Telésforo. Telésforo foi o 7º Papa, considerando como Simão Pedro, né, na teologia da igreja, na ordem da igreja. Telésforo foi o 7º dentro da hierarquia sucessória após Simão Pedro, né, dentro do que foi estabelecido. E ele agora está fazendo uma palestra, isso nós deduzimos, alguém fala assim, de onde você tirou? Isso é uma dedução. Né? Ele está fazendo uma palestra no mundo espiritual e ele diz assim àqueles aprendizes ali, André Luiz está assistindo aquela palestra. É a primeira que ele assiste no novo trabalho que ele vai operacionalizar lá em nosso lar. A mentalidade humana, pelo seu desenvolvimento intelectual, aproxima gradativamente, progressivamente, das linhas mais próximas das regiões espirituais. E neste aproximar das regiões mais próximas da Terra, que chamamos de umbral, o contato da mente humana com estas forças em desequilíbrio, de uma mentalidade humana sem equilíbrio, redundarão consequências nefastas. E você está falando dessa palestra em 1943, fenômeno da Segunda Guerra Mundial em ação. E um pós-guerra encontra-nos no grande processo da depressão no planeta inteiro, da ansiedade que nos visita e outros aspectos, são aspectos da mediunidade desarmonizada, que o Espiritismo agora, que já recebeu a onda reveladora desta mensagem, deve ajudar a todas as gentes no equilíbrio, na ressignificação deste campo de irradiação desta onda. Ela está aí, não tem como fechar a mediunidade, é uma faculdade humana, natural, mas que precisa de direção. Que o campo que recebe aquela onda, no campo, o médium, usando o órgão, né, a mediunidade, ele precisa ter recursos para trabalhar com aquela onda que chega e, com ela, nutrir-se e nutrir a vida. Mas se não houver informação, se não houver notícia que diga a respeito sobre o que é aquele fenômeno, ele terá dificuldades. A maior parte das pessoas que convivem conosco tem medo de dizer-nos o que está sentindo. Sonhos, premonições, visões, vozes, sensações. A pessoa tem medo. Tem medo de ser internado em hospital, ainda hoje, em família espírita.
pessoa tem medo. Na família não espírita, mais medo ainda. E nossa mensagem, dentro do nosso terreno espiritual, espírita, é uma onda criadora de um novo avivamento em torno da mediunidade. É um assunto que é trabalhado. Todas as casas espíritas têm a sua movimentação em torno da mediunidade. Os livros tratam, que é um outro grande órgão, né? Fixador da onda criadora e irradiador também, os livros tratam da mediunidade. Ela foi tratada com carinho por Jesus. Moisés precisou de conter o povo indisciplinado. Allan Kardec apropriou daquele conceito e irradiou. E o Espiritismo dá vida a ela, hoje aqui na Terra. É uma mensagem que precisa ser trabalhada. Um outro aspecto que é necessário e fundamental que a nossa célula viva aprenda a trabalhar é a lei de causa e efeito. Outrora, usamos a lei de causa e efeito como fenômeno de colocar medo, apresentando consequências dolorosas e nefastas de causas incorretas, que possivelmente deverão acontecer. Mas é preciso aprender a trabalhar a lei de causa e efeito no campo positivo. Valorizar o bem feito. Quando o Senhor, no trabalho dos talentos, faz a aferição dos trabalhadores que receberam os talentos, ele vai dizer: bem-está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. É um trabalho dentro da lei de causa e efeito no campo positivo, no campo de valorizar os pequenos gestos generosos e bondosos, estimular o crescimento, estimular o projeto de irradiação, hoje 1, amanhã 2, depois 100, depois 1000, desta onda criadora. Claro que lá também apresenta o terreno daquele trabalhador que desconsiderou o talento. Mas o foco é dizer que é valorizado também o bom trabalho. Então, a lei de causa e efeito é lei divina, funciona, e nesse período que estamos vivendo, ela traz a destruição e o caos. Mas, da nossa parte, quando nas nossas relações, quando no nosso trato, preciso considerar as coisas boas, incentivando cada vez mais o trabalho corajoso da prática das boas obras. Não é apenas querer conter a obra negativa. Todo hábito, ele só muda com outro hábito. Se nós estamos num plano de hábito negativo, a cura é estimular o hábito positivo. Não é exatamente brigar contra o hábito negativo, é estimular o hábito positivo, né? A definir um novo jeito de ser. Claramente, à medida que age nesse novo campo positivo, por inércia, o campo negativo deve diminuir a sua ação. Um terreno fundamental no trato da nossa eclésia, da nossa igreja, nossa casa do caminho, né? O nosso núcleo do Consolador, nossa Cafarnaum, é a obra da caridade material. Nós vimos aqui várias cenas do trabalho da casa. O meio espírita foi conhecido durante muito tempo por este acolhimento e continua sendo, que é uma grande bandeira da assistência, da promoção daquele que necessita do bem material, que está carente, que está faminto, e ele recebe o pão que nutre o corpo, mas ele recebe também o pão que nutre a alma. O trabalho da assistência que deve fazer novamente brilhar o anseio e luz na intimidade do ser espiritual, do ser humano, na sua dignidade, no seu crescimento. É o nosso trabalho. As várias funções que precisamos elaborar e executar dia a dia, elas vão ganhando consistência nessa nova Cafarnaum. Não só a obra em si, mas a relação entre os obreiros. O trabalho do evangelho para a criança, para o jovem, para todas as idades cronológicas, mas principalmente na fundamentação da criança, espírito que reencarna, que aporta à terra
na expectativa de conseguir fixar o que aprendeu no mundo espiritual e executar diante da vida. Quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, capítulo 19, nós lemos lá uma frase interessante. O título do capítulo é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, nós aprendemos que a fé, ela é mãe. E conhecemos duas filhas da fé, a esperança e a caridade. No texto que está colocado lá, e no texto de Paulo, o que fica nos parecendo é que a última filha, a caçula e a maior de todas, é a caridade. Quando Paulo fala das virtudes chamadas na igreja, virtudes teologais, ele vai apresentar a fé, a esperança e a caridade é a maior delas todas. E isso ali é respeitado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é o ângulo maior. Mas eu lendo aquilo, falei assim, gente, qual que é a primeira filha, então, da fé? Porque eu sou o primeiro filho lá em casa. E esse negócio do primogênito é um problema. Na tradição judaica, o primogênito tem uma importância. E na nossa sociedade humana, o primeiro filho, geralmente, é dado a ele certas tarefas. E eu perguntei qual que é a primeira filha da fé para eu poder encontrar o meu jeito de agir. E aí, lá no capítulo 27, Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do Espírito Santo Agostinho, ele vai dizer que a primeira filha da fé é a prece. Aí eu cheguei ali e vi a prece. Falei, eu tenho que falar. É a primeira filha da fé. A prece. A prece é aquele canal de comunicação que a criatura tem à sua disposição para conversar com Deus. Com a maior fonte de poder de todo o universo. A fé, a prece, é o canal de comunicação. Ao longo da história humana, os órgãos executores da lei divina, da função lei divina, nos ensinaram a orar, mas de uma forma muito rígida às vezes, num dogmatismo de repetição de palavras, sem exatamente reflexão em torno das palavras, numa ladainha, numa repetição. Tem o seu valor, logicamente, mas ainda carecia de um pulsar mais amplo. E coube, então, ao Espiritismo resgatar esta mensagem da prece e dar a ela uma dimensão de comunicação. Todas as obras de André Luiz, quase todas, né? Cada um tem uma especificidade. Antes de um trabalho ser executado, o instrutor profere uma prece. A prece ela está conectada ao que ele vai executar. Em cada movimento do livro, nós aprendemos a fazer uma oração conforme aquilo que está acontecendo naquele tempo. Não estamos pedindo nada aleatório e fora do contexto. É um pedir, é um agradecer, é um louvar, é um reconhecer a misericórdia divina dentro de um contexto específico de comunicação da criatura que fala com o Criador, da criatura que está certa, que está tratando com uma inteligência, que é suprema, que é e está presente, que abarca tudo, que nutre sempre, que doa de si sempre todas as bênçãos. Toda boa dádiva vem do alto. Todo dom perfeito vem de Deus, diz o Tiago na sua carta. Então, quando nós oramos, a nossa prece está sustentada nessa verdade e nessa certeza. Dentro do campo da nossa eclésia, que fundamenta o Consolador, a oração, ela ganha essa dimensão de proximidade, de diálogo, de conversa. E estabelece um patamar de relacionamento nosso com Deus, mas principalmente nosso com aqueles nossos entes queridos que já voltaram para o mundo espiritual.
A mensagem espírita, ela é a mensagem do túmulo vazio. Alenta ao coração de quem permaneceu, alenta ao coração de quem foi, que ninguém morre. Muda de plano, mas continua aquilo que é a relação de afeto. E aí nós aprendemos a nos comunicarmos pelas linhas invisíveis do pensamento, através da oração, com aqueles corações que perderam-nos na viagem do túmulo para o mundo espiritual. Então, a morte agora ela ganha uma outra dimensão, um outro entendimento na nossa comunidade, que trabalha confiantemente reencarnação e desencarnação. Hoje, conversando com uma pessoa, umas certas dificuldades, ela, em dado momento, tangeu o assunto de religião, tratamento espiritual, e disse, eu não acredito nada disso, é muito difícil, não acredito e tal. Considerou várias coisas. O que eu acredito é na reencarnação. Falei, que bom. Aí ele começou a falar de como que ele acredita na reencarnação, né? Que vai nascer num outro corpo, num outro espírito. Falei, não é bem assim, né? Então, veja, o assunto reencarnação, ele circula no campo social, na nossa família, na sociedade. Já se fala muito do assunto, mas o que é preciso é entender o mecanismo da reencarnação. O que é de fato que ele acontece? É uma das funções do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo através das palestras, o estudo em todas as dimensões, de reconhecermos como que funciona cada um destes itens da lei divina. E a reencarnação, ela é o tópico básico dentro desse campo da revelação espírita, a nos dar um sentido de continuidade, de pertencimento, de estarmos na vida, seja encarnado, seja desencarnado. Eu tenho pesquisado sobre esse momento da transição planetária, preocupado com todo o movimento que está em jogo, né? O que é que está em jogo, como que essas coisas acontecem, o que é que a profecia falou, eu procurado saber. E, em dado momento, eu comecei a atinar para a quantidade de pessoas que tem na Terra. Todos nós sabemos, né, a quantidade de pessoas. Mas como que funciona, né? Qual que é o mecanismo? E aí tem um site na internet, um relógio mundial, ele mostra a cada 24 horas o tanto de pessoas que nascem no planeta. A cada 24 horas, o tanto de pessoas que morrem no planeta. A cada 24 horas, vai narrando, conforme registro, claro, não é? Dentro de uma linha. Então, eu pesquisei durante algum tempo. Em linha geral, em linhas gerais, por dia, nascem cerca de 400 mil pessoas no planeta. Ou seja, 400 mil espíritos reencarnam por dia, 24 horas. Se nós chegarmos agora, 8 e pouquinho, né, no quase 9 horas, chegarmos no relógio mundial, tem lá 350 mil pessoas encarnadas, 330 mil pessoas reencarnadas hoje, porque ele 24 horas aqui no Brasil, qualquer lugar, né? Então começa meia-noite e vai até meia-noite. E desencarnam por dia cerca de 200 mil pessoas no planeta. Ou seja, a cada dia tem cerca de 200 mil pessoas a mais no planeta. Num ano, isso perfaz um total de aproximadamente 80 milhões de pessoas por ano. Em 2022, dia 15 de novembro, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. Agora nós já somos 8 bilhões e 130 milhões. Quer dizer, é uma coisa gigante, louca, de movimento de quantidade. Imagina o gerenciamento de todo esse fundamento. É a reencarnação, onde o espírito, que ainda não terminou a sua etapa, se não cumpriu tudo aquilo que precisava de cumprir, ele volta à Terra num outro corpo, talvez numa outra localidade, com várias pessoas da mesma família, outras não, para que ele possa verdadeiramente dar sequência à sua lição, ao seu aprendizado. Que mensagem maravilhosa que precisamos estudar, precisamos acolher e, com ela, dentro do plano possível, fecundar o coletivo. Claramente, não é de bom tom, queremos impor para quem não quer ouvir este assunto. Mas é fundamental dialogar sobre o assunto
com quem está buscando, com quem está procurando. Então, nós aprendemos, através dos estudos, que são as funções que a Cidade do Consolador, nessa versão nova, nos apresenta, para que, irradiando esta bênção, possamos nutrir o coletivo. Estava falando da evangelização da criança, quando falamos da prece, né? O coração que volta à Terra nesse processo da reencarnação planejou no mundo espiritual. Mas a grande característica que move o espírito antes de adentrar é a insegurança. A instabilidade, a incerteza do que é que ele vai encontrar aqui. Ele sabe enquanto teoria, enquanto olhar. Mas a insegurança é quando ele nascer, como que será. E, claro, mostrando essa síntese, André Luiz apresenta para nós o espírito Dona Laura, que depois de muitos anos de trabalho em nosso lar, tendo solidificado mais de 1 milhão de horas de trabalho em favor do coletivo, granjeando simpatias, base saudável, planejado o roteiro encarnatório, vai casar com o mesmo marido da encarnação passada, vai receber como filho os mesmos filhos da vida passada, ou seja, é uma continuidade. Laura, alguns dias antes da fecundação, da concepção, ela entra em crise de angústia, dentro do relativo dela. É uma incerteza. Ela sabe, está tudo planejado. Saber, na mente intelectual, precisa descer para a mente espiritual do acolhimento, da certeza, mas não é tão simples assim. Quando a porta aqui, o que acontece? A biologia domina. Então o espírito entra na onda. Ele é alegre, ele ri, ele brinca, nas várias fases do desenvolvimento da criança, como jovem, envereda por caminhos, até a vida adulta trazer discernimento. Feliz daquele que desde novinho já seguiu a onda criadora. Mas a maior parte que na Terra oscila bastante até aportar, até atingirmos a última, plena, suprema, o amor, né, a caridade, a fé. Emmanuel diz para nós no livro Roteiro, ela teve origem, porque ela também começou. A fé teve origem no banco rústico do temor. A mãe de todas as virtudes principiou rudimentarmente no berço rústico do temor. O medo, o temor, é a primeira emoção do ser biológico. Lá no reino vegetal já se manifestam as primeiras movimentações que a gente pode chamar, claro, se considerar assim metaforicamente, como temor, que vai ser ampliado no animal e que, claro, vai ser trabalhado operacionalmente no reino humano. Este medo, o temor, eles são as primícias que vão conduzir um dia a criatura que vai deixar, porque o temor, quando está negativo, ele nos leva ao desespero, ao horror, ao susto, à ansiedade, ao pânico, ao terror. Isso é o medo num caráter de sentimento negativo, porque a emoção é o primeiro impacto que a nossa mente capta da vida. É o primeiro impacto na emoção. A emoção é levada ao cérebro, que gera uma ideia. Emmanuel fala assim, o reflexo esboça a emotividade, a emoção. A emoção plasma a ideia. Então, quando a emoção é levada ao cérebro, o pensamento, a ideia, ele vai qualificar com um sentimento humano a emoção. Se está negativo, caminha para esse campo do desespero, susto, do terror, do pavor, do pânico, da ansiedade. Quando a mente começa a refletir na qualificação do sentimento, qualificando a emoção como um sentimento saudável, ela elabora, a partir dali, a prudência, a cautela, a vigilância,
Aí começa a ampliar, né? A coragem, a confiança, até atingir patamar superior da fé. Então, o berço rústico do temor, ele que nos afeta nas relações que nos preocupam, claro, que nos trazem determinado susto, né? Mas à medida que o pensamento começa a caminhar com segurança, ele converte desespero em confiança. Converte ansiedade em prudência e cautela. Converte outros elementos, né? Naquilo que atinge o ápice da fé. E esse processo da fé, que vai se desenvolvendo a partir da prece, a fé, a partir da prece, faz surgir as virtudes. Ou seja, não é surgir, manifestar, porque as virtudes vêm de Deus. Nós somos partícipes da virtude que é Deus, operacionalizando na vida, através da fé. E a fé aqui na Terra, no seu grande desenvolvimento, no plano do temor, ela gerou no espírito autóctone, né, uma identidade relacional com Deus no medo. No Brasil, nós criamos o deus do trovão, Tupã. Na Europa do Norte, Thor. Na Europa do Sul, Zeus. Então, para um fenômeno trovão, para o fenômeno trovão-raio, nós temos nomes de deuses. É a fé primária, uma fé emotiva que trata o elemento da natureza tal qual, dando-lhe uma nomeação espiritual, colocando um Deus. É a fé básica, fé emotiva. Em dado momento, nas tribos primárias, surgiram os pajés. Quem são os pajés? Os pajés são aqueles encarnados que têm a mediunidade, ou seja, um campo perceptivo um pouco mais ampliado, e que visualizava o fenômeno, que interpretava o fenômeno, e que nomeava o fenômeno. O pajé é galgado, então, a categoria de líder espiritual. Como líder espiritual, o pajé escolhia e elegia o líder civil da sociedade, o cacique. E aí nós tínhamos uma sociedade organizada com uma fé agora não mais natural, mas uma fé sacerdotal, feita pelo sacerdote. Esta fé durou um horizonte humano muito longo. Allan Kardec a chamou de fé cega. É uma fé que não raciocina, uma fé que não reflete, uma fé que apenas acredita naquilo que o sacerdote fala. Ele tem a palavra da autoridade. No horizonte humano, com a revelação espírita, atinge agora a revelação um novo patamar dessa fé. A fé verdadeira, que é aquela que pode e deve encarar a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade, aquela que vai no passado, lembrando todas as coisas, e aquela que avança no futuro, ensinando todas as coisas. Esta fé está em curso, em processo, no tempo real que vivemos agora. Esta fé, ela é o grande trabalho que todos nós precisamos movimentar. Então, se a fé é mãe gerando filhos, a própria fé precisa qualificar para que os filhos desta fé sejam cada vez mais amplos, ampliados, até atingimento superior do amor. Emmanuel fala assim, o amor puro é o reflexo de Deus na criatura. A mente capta de Deus e reflete tal qual ela mente é, integralmente. Ela não reflete o todo, Deus absoluto. Ela reflete o que ela é possível. O amor puro, dentro da capacidade de cada um. Aqui na Terra nós conhecemos só Jesus Cristo. Cada um refletiu o amor aqui da sua limitação. Jesus Cristo foi o que melhor expressou essa lei divina, esse sol divino, essa manifestação divina do amor. E um quarto estágio da fé, uma fé de vir a ser individual, que um dia deverá talvez compor todo o coletivo humano, é a fé na sua raiz
fides, fidelidade. A fé, fidelidade. Fé que aqui na Terra nós conhecemos na pessoa de Maria de Nazaré, de Francisco de Assis e de outros grandes vanguardeiros do progresso que trabalharam nesse campo da entrega saudável, absoluta, plena, à voz espiritual que chamava para o trabalho. Gabriel convida Maria para um projeto luz e ela faz uma adesão consciente, saudável naquele momento, sem questionamentos. As vozes do Cristo atingem Francisco na sua caminhada e ele deixa tudo e faz uma adesão saudável e consciente a essa voz. Na fé, então, entrega, onde a criatura se entrega à vontade de Deus e cumpre na terra, daquele ponto de vista, aquela vontade. Essa fé, ela extrapola o terreno da fé raciocinada. Ela é uma fé de entrega. Ela já está estratificada no ser, pela repetição de muito tempo, a questão do raciocínio. Agora ela é apenas uma vivência. É ela que vai atingir o campo do amor, o campo da caridade, a plenitude do processo. Quando nós atingimos a fé no plano da verdade, a fé verdadeira, que é aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, nós temos para nós que ali entramos de forma saudável na esperança, a esperança consciente. Porque a esperança antes da fé raciocinada é uma esperança mitológica. É mais uma fantasia do que propriamente uma certeza. Porque a esperança, ela não pode ser fantasiosa. Ela tem que ter base. E a nossa esperança de salvação já não é mais uma fantasia de um agrado de um Deus. A nossa esperança de salvação é calcado na caridade. O lema espírita, desde a primeira hora fora da caridade, não há salvação. Dentro desse plano da redenção do ser espiritual, da sua inclusão no reino de Deus como espírito puro, depois da sua última encarnação, essa esperança, ela agora tem certeza, segurança, porque a vida não acaba. Então, essa fé verdadeira que debate esses assuntos, ela faz atingir esse patamar superior. E então, para nós, o nosso núcleo de trabalho, nosso consolador, nossa cidade do Consolador, a nossa Cafarnaum íntima, é uma lua que da fase minguante cresceu e está em atingir a fase cheia, para refletir integralmente o sol que é Deus, para que a mensagem de Deus não seja distorcida mais, seja expressada em espírito e verdade, nutrindo todas as relações. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, tal como eu vos amei. Como eu vos amei a vós, que vos ameis uns aos outros. O reconhecimento do discípulo não é título, não é palavra. O reconhecimento do discípulo é caminhar, é estabelecer relacionamento, é deixar margem, marcas, pegadas, marcas profundas do Cristo, as quais Paulo disse um dia: eu trago em mim as marcas do Cristo, eu deixo essas marcas com quem eu relaciono. Isso é uma dedução, né? Ele não fala assim exatamente. Mas ele traz nele as marcas do Cristo, impregnadas na convicção. E ele deixa aquela marca, porque quem conviveu reconhece nele aquela segurança, como deve ser no nosso projeto, cada um dentro do seu tanto,
no nosso projeto, saindo da fé cega para atingir a fé verdadeira, a fé que questiona. Não é uma fé que querela, uma fé polêmica. Não, nada disso. É uma fé que indaga, uma fé que quer saber, uma fé que pergunta, que busca a resposta, porque só existem respostas quando existirem antes as perguntas. Sem pergunta não tem resposta. Então, nesse bojo, com muitas outras expressões, muitas outras circunstâncias que nos visitam nesta eclésia, nessa célula viva que vitaliza o órgão, cada célula conjugada faz um órgão, e esse órgão dá vida ao organismo, e o organismo pulsa feliz. A nossa mensagem espiritual, a mensagem espiritual que é de Deus, precisa encontrar em nós essa vitalidade, esse vigor. Somos convidados, chamados pelos Espíritos de trabalhadores da última hora. Quando o Espiritismo aporta à Terra, ele inaugura a última hora da Terra no modo expiações e prova, preparando para a primeira hora no modo regeneração. Essa última hora que a Terra está vibrando, vivenciando, que conclui as atividades do segundo milênio, considerando de Cristo até agora, né? Pode considerar outras etapas, não tem problema, cada avaliação ela vale, nós estamos na última hora. Ela nos prepara, nos dá material didático, capacita, para adentrarmos no início de um novo ciclo, na primeira hora, no chamado mundo de regeneração. O mundo de regeneração é característica dele, a predisposição ao bem. Ainda não é o bem plenamente, mas é a predisposição. O que caracteriza o mundo de expiação e prova que vivemos? A predisposição ao mal, a predisposição ao erro. O primeiro movimento é a coisa incorreta. Na regeneração, o primeiro movimento é a questão positiva. Então, há uma mudança. Há uma mudança. Quando o Espiritismo chega, ele inaugura esse processo. Caminha com ele na última hora, mas, fundamentalmente, a mensagem luz do Espiritismo na Terra é para a primeira hora do ciclo que vem. Agora ela nos dá material para o grande trabalho. Porque se a gente pensar e considerar no sentido assim coletivo, o Espiritismo ele ainda não cumpre essa função no planeta de iluminar as consciências. Ninguém pergunta ao Espiritismo nenhuma das suas ideias. Isso é entre nós. A quantidade de pessoas no meio espírita é muito pouca em relação ao planeta. Nós não somos quase nada, estatisticamente falando. Mas nós somos muito porque somos como aquele pouco fermento que leveda a massa inteira. Então, o problema não é pensar em quantidade, mas é saber que, no atual estágio do planeta, por enquanto, nós estamos guardando a tocha, esperando a hora dela poder ser irradiada. E vai ser, porque é preciso concluir as etapas do segundo milênio para inaugurar o terceiro milênio e caminhar na regeneração. Esse é um movimento. Sabendo que, para nós aqui, o terceiro milênio começa em 2030, porque Jesus começou o trabalho no ano 30, 2.000 anos depois, 2030. Não pelo nascimento, mas pelo início do trabalho. Mas a regeneração só instaura em 2057, como ato coletivo. Como ato individual ele já está presente entre nós. Como ato processual, nós já estamos nesse grande movimento. Mas para a irradiação coletiva, notadamente, grandes trabalhadores do Cristo deverão vir à Terra, aportar aqui, para fazer esta mensagem fluir, para fazer esta mensagem irradiar. Mas coletivamente, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o nosso momento hoje, qual que é? Acolher esta onda criadora, nutrir entre nós, acolher quem chega, dar a quem chega, no desespero que vem, todo um fundamento que tem sido até agora, porque já está sendo feito, ampliando-o para que no tempo adequado de irradiação dessa onda, nós estejamos com a lamparina com o azeite necessário. O Evangelho nos dá notícias das virgens nécias,
das virgens imprudentes, que não construíram, não guardaram o azeite. O que é azeite, né? Azeite é o combustível, a energia necessária para a grande travessia. As virgens prudentes, elas tinham o azeite necessário. Então, no movimento que nos visita hoje, nós precisamos comprar, no sentido do Evangelho, do azeite, que é o lastro espiritual para a obra do Cristo no planeta, no mundo de regeneração. Centro Espírita, célula viva do cristianismo, porque o Espiritismo é Jesus de volta, o Espiritismo é a mensagem de Jesus em espírito e verdade, sem dogmas, chave que vai abrindo gradativamente a compreensão dessa mensagem. O Espiritismo traz de volta esta mensagem, elucida-nos com esta mensagem, nutre, e ela deve ser estimulada cada vez mais a todos, para que, quando chegar a hora, e formos colocados nos postos de trabalho específicos que a vida vai colocar cada um, possamos fazer a nossa obra. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, o Espírito da Verdade define que Deus colocará cada trabalhador no seu ponto específico, conforme o quê? Suas possibilidades, suas habilidades, seu combustível. Queridos irmãos, não quero cansar vocês mais com a minha fala, agradecendo a oportunidade deste encontro, todos esses aspectos de reflexão que puderam surgir aqui, entendendo o nosso papel nesta onda criadora que é luz, na lua que somos nós, a refletir essa luz, nutrindo os corações, sentindo-nos plenamente realizados, dentro do possível, caminhando em busca da nossa renovação espiritual. Muita paz a todos. Felicidades ao nosso Manuel Filipe Santiago. Só um dadozinho, quando eu entrei na Mocidade Espírita Precursor da União Espírita Mineira, eu fui trabalhar na Mocidade, né? Depois de algumas atividades, sala 22. O nome da sala, lá cada sala tem um nome, tem número e nome. E o nome da sala era Manuel Filipe Santiago. Então, nós estamos com o Manuel Filipe Santiago desde 1989. Que Deus os abençoe, e aqui vocês estão há 80 anos, né? Ainda tem que correr muito para chegar junto. Paz para todos, devolvemos a palavra aos nossos coordenadores. Vamos fazer oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Pai misericordioso, Tua luz bendita irradia por todos os universos. Teu amor bendito mantém vivo todos os seres, em todos os universos. Filhos que somos todos nós, Teu, olhamos, Senhor, e queremos Te encontrar em nós mesmos, captar Tua divina luz, nutrirmos-nos com ela, metabolizá-la e irradiarmos esta luz diante da vida, em favor da vida. Abençoa, Senhor, os projetos que acalentamos em nosso coração, de renovação espiritual. Nos dê, Senhor, a aprovação para todos esses projetos. Ensina-nos, Senhor, no campo da operacionalização desses projetos, a encontrarmos na pessoa do nosso próximo, daquele que caminha lado a lado conosco, o irmão, para o laço da fraternidade, do colaboracionismo, da amizade, da fidelidade, da honestidade, fazendo, Senhor, que no nosso encontro, nesta nossa Cafarnaum, a cidade do Consolador, na feição Centro Espírita, seja o nosso núcleo de ação coletivo e fraternal, com aqueles corações que a Tua misericórdia nos concede, para que neste encontro fraternal
sejamos capazes de fixar o amor, a caridade, a nutrição. Que estas vibrações de luz, Senhor, que vibram em nossa comunidade, nossa coletividade, possa daqui encontrar rumo certo ao coração sedento de luz de tantos que nos aguardam em algum lugar, que aguardam outros tantos em outro lugar, e que possa irradiar em toda a nossa cidade, e ainda onde for possível, a nutrir, a alimentar, a pacificar. Que o teu amor esteja em nós, e nós, estando em ti, Senhor, possamos, juntos, com Jesus coordenando o barco da terra, implantarmos aqui a obra da regeneração. Despeça-nos na tua paz e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.